e obrigações. Vejam o seguinte: a primeira obrigação do empresário é o registro, certo? Então, o registro é uma obrigação de regularidade. Então, o que eu sempre tenho repetido a vocês, não é o registro um qualificador, ou melhor, um definidor do empresário. O artigo 966 define quem é empresário e, no seu parágrafo único, quem não é empresário. Então, mesmo que ele exerça uma atividade economicamente organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços, com habitualidade, ele é empresário. Agora, antes de exercer essa atividade econômica, a lei estabelece uma obrigação, que é a primeira, que ele se registre. Registre-se aonde? No Instituto, ou melhor, no Registro Público de Empresa Mercantil, que, no caso, ele é representado em cada unidade da federação, em cada estado, então, pela junta comercial. Então, vejam vocês o seguinte: no texto que eu passei para vocês, vocês observam que na parte final eu coloquei os recibos, ou melhor, os requerimentos de inscrição do empresário. Comum, incluir também o EIRELI, para vocês terem a comparação, e incluir a Sociedade Unipessoal Limitada. Não é isso? Então, vocês vejam que aquilo que eu tinha pedido anteriormente a vocês, eu coloquei já para vocês identificarem que esse requerimento é uma declaração do empresário dizendo sua naturalidade, se é brasileiro, se não é, casado em regime de comunhão de bens, enfim. Ou também estabelecendo o nome dele como empresário. E eu vou fazer mais uma observação importante. Se ele é empresário comum, então, no caso, não é nem EIRELI, nem uma sociedade unipessoal limitada, o registro, a natureza jurídica do registro é um ato declaratório, certo? É um ato declaratório. Diferentemente, o EIRELI e a Sociedade Unipessoal Limitada, que, no caso, vem a substituir o EIRELI, por ser de forma muito mais facilitadora para a regularidade desse empresário, o ato de registro é um ato constitutivo. Pergunto eu a Milena, por que é o registro da Sociedade Unipessoal Limitada, ou anteriormente o EIRELI, um ato constitutivo? Professor, eu acho que porque se ele não se registrar, ele não consegue exercer a atividade empresária. Seria isso? Não, ele pelo mero ato de, com profissionalidade, exercer a atividade de empresário, ele é empresário já. Ajuda dos universitários. Vitor, Daniel, Iris. Professor, é porque caso ele não declare, não tem como saber que é alguma empresa limitada. Ou seja, ele, de todo jeito, ele vai pagar com os bens pessoais se ele não declarar.
Olha, o galo cantou, mas vamos definir melhor. Certo. Victor, não está errado não, viu, Daniel? Mas é muito simples. Com o registro dele sendo ou um Eireli, ou substituído que foi pela sociedade unipessoal limitada, cria uma pessoa jurídica. Ah, Milena, Iris. Professor, essa era a dúvida que eu ia tirar no início da aula. Aí eu Ah, pensava que era isso. maravilha. Diga, então. Ficou claro a sua dúvida, Milena? Então, veja, essa é a importância. Porque, a partir do momento em que ele se torna uma pessoa jurídica, qual é a consequência? Autonomia patrimonial, separação do patrimônio individual do patrimônio do empreendimento. Então, se obedecida aquela restrição de responsabilidade limitada, de pagar as suas dívidas até o limite do capital social declarado, então está livre o seu patrimônio pessoal. Ficou bastante claro isso. Então vejam vocês, essa primeira obrigação está diretamente ligado a um direito do empresário de ter o limite da sua responsabilidade como tal, o capital social, e veja a expressão, declarado e integralizado. Se ele botou como capital social R$ 500.000 e por dívidas do valor de R$ 1 bilhão, ele pagou, integralizou, é o termo técnico, R$ 500.000, então, o restante de dívida que não foi paga, os credores não executarão o seu patrimônio pessoal. Ficou muito claro isso? Isso é importantíssimo. É uma obrigação, primeira, que leva a um direito. Se ele for empresário Eireli, mas como o Eireli já foi substituído pela sociedade unipessoal limitada, o limite da responsabilidade social, quer dizer, com relação aos seus credores, é o capital social declarado e integralizado. Pago. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, vejam vocês agora o seguinte. Além de ele estar, diga. Ótimo. Maravilha sua questão. É isso que eu ia, mais tarde eu ia comentar, mas já estou, então, adiantando, Daniel. Foi ótimo. O registro, eu disse a vocês, que é na unidade federativa aonde ele vai exercer atividade. Por exemplo, então nós vamos ter o Juara Móveis de Arte Limitada, porque, no caso, já se entende que é um empresário individual que vai exercer atividade com uma sociedade unipessoal limitada, ele exercendo sua atividade no âmbito da unidade federativa, no caso, Paraíba, ele se registra e a legalidade do exercício é aonde? Paraíba. Tá certo? Ficou claro? Qualquer cidade da Paraíba.
é a unidade federativa. Bom, então, o local do exercício da atividade está ligado diretamente à unidade federativa, abrangendo todo o Estado, no caso. Suponha que ele quer expandir sua atividade para o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará. O que ele deve fazer? Qual é a sistemática? Ele deverá pegar o seu registro original e levar para a outra unidade federativa, aonde ele irá exercer também a sua atividade, como filial. A sua matriz qual é? Paraíba. Mas, como ele se expandiu, ele vai em cada unidade federativa, aonde irá exercer também a atividade, e no caso, como filial, deverá levar o registro original e se registrar na junta comercial dessa unidade federativa. Ficou claro? Alguma dúvida? Daniel. Professor, aí nesse caso se cria um novo CNPJ, né? Com a filial. Como? Quando vai se abrir uma filial, se cria um novo CNPJ, né? Não, não. Não? O CNPJ é da sua identificação como empresário, pessoa jurídica, que tem o cadastro de contribuição do seu imposto de renda. Tá certo? Certo. É o cadastro para efeito fiscal. A necessidade de ele se registrar na junta comercial é para ter o registro como empresário regular. Fique bem clara essa diferença. Um é o registro de atividade econômica a ser exercida na junta comercial. A outra se trata de um cadastro para efeito tributário. Diga, Fernando. Professor, só queria terminar uma dúvida aqui. Exemplo, se eu tenho uma empresa, eu vou abrir a filial em outro estado, mas não é por mim, eu esqueci o nome, quando eu tenho uma marca e eu vendo essa marca para outras pessoas. Outra coisa, Daniel. Obrigado. Não vamos confundir. Marca é o símbolo distintivo do produto, tá certo? Certo, obrigado. Pronto, se eu abro uma franquia, seria um novo CNPJ para cada empresário? Não, é isso que eu estou dizendo. O CNPJ é o mesmo. E ele se cadastrar como empresário para efeito tributário em qualquer unidade da federação, porque o CNPJ é nacional. Agora, o registro, no registro público de empresa mercantil, que é representado pela junta comercial, a jurisdição é a unidade federativa. É por isso que, para abrir outras filiais, ele tem que registrar em cada unidade federativa, aonde irá exercer a atividade. Ficou claro? Certo, entendi. Ficou claro? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Se caso eu abra uma filial de uma empresa, necessariamente o meu capital social terá que aumentar também? Não. Não. Porque, veja, foi excelente sua pergunta. A matriz, ela está diretamente ligada à questão de uma obrigação que ele cumpriu para regularidade da sua atividade. Ora, aí é que eu digo, se ele vai se registrar na Junta Comercial de Pernambuco, ele leva o registro original da matriz e lá se registra. Então, vamos colocar, para efeito bem claro, que é o empresário e a identificação dele, que é o item seguinte que a gente vai estudar, é o Juara
Móveis de Arte LTDA, limitada, que então já se identifica como uma sociedade unipessoal limitada. Ele não fez o registro? Então ele quer abrir uma filial em Pernambuco. Então leva esse registro e lá coloca Ujuara Móveis de Arte Limitada, porque ele já é empresário registrado. Agora, para exercer atividade em outro estado, ele precisa também se registrar. Tá certo? Ficou claro isso? Sim, sim, ficou. Ó, eu vou acrescentar Daniel. Não, veja, Daniel. O outro ponto relativo a essa filial que ele abriu, então vamos supor, o Juara abriu a filial em Pernambuco. Lá em Pernambuco, ele vai fazer o registro com o registro original. Se você, então, em Pernambuco, se registrou, a Junta Comercial de Pernambuco vai procurar saber se já existe um empresário lá, individual, com a identificação Ujuara Móveis de Arte Limitada. Só isso. Só isso. E esse registro da filial, ele trará para averbar no registro da matriz que ele tem uma filial. Ora, ele pode ou não aumentar o seu capital social. Mas o capital social declarado dele originalmente, na matriz, é o que vai ter validade. Certo, Daniel? Ficou claro? Daniel Aguiar. Vitor Pereira, melhor. Professor, uma dúvida aqui sobre uma coisa que eu li no artigo 967 do Código Civil. Fala que o registro é obrigatório e tem que ser feito antes do início da atividade. Professor, tem algum problema se esse registro foi feito depois da atividade ou só começa a se contar a atividade depois do registro? Ótimo, Vitor. Maravilha a sua indagação. A lei estabelece, e o artigo 967 diz isso, antes de se iniciar a atividade, é necessário que ele faça o registro. Então, veja duas situações que eu vou colocar aqui. Se ele se registra tempos depois, digamos, inicia sua atividade 5 meses depois de iniciar essa atividade essa em que ele já envolve credores por conta de dívidas que ele assumiu. Durante esse prazo de 6 meses que ele não foi registrado, ele é empresário irregular. Se ele é empresário irregular, durante esse período, suas dívidas não cobertas atingem o patrimônio pessoal dele, que ele estava irregular. Os credores que, posteriormente ao registro, ele vier a ter, eles, então, terão que obedecer ao limite de responsabilidade dele enquanto empresário unipessoal. Registrado, porque o registro dele foi posterior. O prazo anterior, volto a frisar, ele estava irregular. Pela irregularidade dele, o que é que surge? O partilhamento do seu patrimônio pessoal. Então, vocês estão vendo, o direito do registro é a partir do momento que ele se registra.
É tanto que vocês vão observar, quando se trata das sociedades, e que vale aqui para o empresário individual, a obrigação dele é se registrar até um mês depois do exercício da atividade. Mas se ele se registra 6 meses, um ano depois, as dívidas assumidas durante esse período é dele como empresário individual, certo? Irregular. E, neste caso, o seu patrimônio pessoal ele é atingido em relação aos credores dele durante esse período de exercício irregular da atividade. Ficou claro isso? Isso é importantíssimo. Porque, veja, ao assumir a regularidade no exercício da atividade, ele está protegendo o seu patrimônio pessoal. Até porque surgiu a possibilidade de ele ser um empresário individual no caso, Sociedade Unipessoal Limitada. Antes você tinha como Ereli. Agora você tem, então, ele podendo, em termos de uma sociedade limitada, unipessoal, evidente, exercer tranquilamente a sua atividade como pessoa jurídica. Até então, ele não era pessoa jurídica. Ficou claro? Fique bem claro essas considerações, viu? A outra obrigação, então, a primeira qual é? O registro. O artigo 967 diz, antes do exercício da atividade tem que ser registrado. A outra, de respeito à escrituração do empresário. Essa escrituração do empresário é o que nós vamos estudar posteriormente, certo? Significa dizer o seguinte, ele é regular e, ao mesmo tempo, aqueles livros, aquela escrituração do registro do seu negócio, da sua atividade, ele tem que cumprir de acordo com o que está declarado no artigo 1179 do Código Civil. Vou colocar aqui para vocês observarem que foi justamente o que você colocou. 1179 Código Civil. O que é que diz o artigo 1179? Diz que o empresário deve manter a regularidade dos seus negócios através dos livros de sua escrituração. Então, aqui trata de escrituração, que é a forma da organização do empresário. Então, veja, colocado aqui com muita clareza, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração do informe de seus livros, correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico do exercício da sua atividade. Então, da obrigação do registro, artigo 967, surge a obrigação do artigo 1179, que é consequência, e obriga-se a que ele mantenha a regularidade da sua escrituração. Essa regularidade é um termo de contabilidade que ele vai mostrar aos credores, à coletividade com quem ele se relaciona, que ele mantém um padrão normativo de escrituração da sua atividade.
é a própria organização do empresário. Isso é mecanismo de prova a seu favor e contra ele. Porque se ele não tem essa escrituração, ele não pode provar a justeza dos acordos, dos contratos que ele realizou no exercício da sua atividade. Volto a dizer a vocês, de forma bem clara e objetiva, não se iludam. Na prática jurídica, o direito é prova e prazo. Prazo, vocês observam. Se houver a perda do prazo, você pode até vir a perder o direito. No caso da prova, você, ao alegar em sua defesa, você tem que provar. Se você não consegue provar, por exemplo, os seus contratos, você então perde o direito de prova. Então, quem alega, ele tem que, no momento de exercer a prova da regularidade do exercício da sua atividade econômica, ele tem que mostrar a prova. Por exemplo, dentro desses livros obrigatórios, está o livro relativo por exemplo, se for o caso, emissão de duplicado. O contrato, emissão de cheque. Tudo isso é registrado e levantado e apresentado publicamente, anualmente, através do balanço patrimonial e de resultado econômico. Todo ano, a escritura que ele se obriga a ter regular, ele deverá condensar nesses dois balanços de patrimônio, quer dizer, o crescimento do patrimônio econômico dele e do resultado econômico. Houve perda ou prejuízo do exercício financeiro passado. Então, veja, é a prova de honestidade, de regularidade, de organização empresarial. Daí a importância de você conjugar a obrigação do registro com a obrigação de ter os livros que o artigo 1179 estabelece, para provar a justeza da sua atividade econômica, para mostrar, por exemplo, que ele é um empresário que está em crescimento econômico, que esse empresário, ele exerce a atividade e está obtendo resultados positivos, quer dizer, obtendo lucro. Ficou claro, então, a conjugação dessas obrigações do artigo 967 com o artigo 1179. Alguma dúvida? Bom, eu voltando ainda à escrituração, eu quero dar uma pausa na discussão da escrituração, que eu volto em seguida, porque eu quero comentar com vocês um outro item extremamente importante da nossa aula de hoje. A identificação do empresário. Certo? Então, vamos suspender a escrituração no que diz respeito à sua disciplina e observar a identificação. Identificação do empresário. Veja, para isso, eu quero lembrar a vocês o que eu pedi a respeito de vocês procurarem o requerimento de registro. De qualquer forma, mesmo você não tendo levantado esses requerimentos,
do empresário comum, até do empresário ENL e do empresário como sociedade unipessoal limitada, mas eu, no texto, mandei para vocês. E vocês observam que no registro ele tem que dizer como ele irá se identificar. Por quê? Vamos colocar agora a questão do empresário individual, que ele se constitui como sociedade unipessoal limitada. E vamos colocar o nome dele, o Joara Silva. Nome de batismo. Que tem como nome empresarial por ele escolhido, e vamos colocar o Joara Móveis de Arte LTDA. Então, veja, seu nome de batismo, pelo qual ele foi registrado, é o Joara Silva. Que, ao se registrar como uma empresa individual, unipessoal, limitada, ele escolheu o Joara Móveis de Arte Limitada. Veja, quem é o empresário nessa situação de registro? O Joara Silva, o empresário. Não, não é o Joara Silva. O Joara Silva é o seu nome de batismo, físico, pessoa física. Mas, através do registro, ele criou uma pessoa jurídica, que é senhor de direitos e obrigações. O Joara Móveis de Arte Limitada. Então, esse é o modo de ele se identificar, se registrar no exercício da sua atividade de fabricação de móveis. Viu a diferença? Por quê? Pessoa física, o Joara Silva. Pessoa jurídica, o Joara Móveis de Arte Limitada. E veja, como nós falamos anteriormente, ele pode utilizar como nome empresarial o seu próprio nome, pode ser o Joara Silva, limitada. Ou pode, então, utilizar o CNPJ. Rebeca, o empresário é sempre a pessoa jurídica. Porque quando há o registro dele enquanto sociedade unipessoal limitada, surge uma pessoa jurídica, tá certo? Se ele se registra, por exemplo, sua pergunta foi ótima, Rebeca. Vamos dar uma hipótese bem simples. O Joara Silva, ao se registrar, ele adota o nome simplesmente o Joara Silva, como foi dito anteriormente. Qual é a consequência jurídica, veja, de ele ter adotado o seu nome puro e simples, seu nome de batismo? Vamos pensar? Professor, tem como você repetir a pergunta? Eu não escutei, não. Eu estou dizendo que o Joara Silva, ao se registrar,
ele botou como nome empresarial simplesmente o Juara Silva. Aí ele pode se confundir com outras pessoas que têm o mesmo nome, não? Eu estou falando de Ujuara Silva. Professor, eu acho que ele acaba não se diferenciando dele, pessoa física, e ele, pessoa jurídica. Porque já que o nome dele é o mesmo. Justamente. Tanto em termos do nome empresarial e o nome de batismo, mas, no caso, ele é empresário comum. Não surgiu uma pessoa jurídica. Se ele acrescer, por exemplo, aí vejam a diferença. Preste bem atenção. Agora, o Juara Silva, LTDA. E agora? Iris. E agora, Iris? Milena, Fernanda, Vitor. Ajuda dos universitários. Eu acho que agora ele é uma pessoa jurídica. Porque ele colocou LTDA no final. É como se, por exemplo, tivesse colocado EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal, é isso? Corretíssimo. Pelo mero acréscimo da figura LTDA. LTDA, porque o registro é público, permite a que os seus contratantes, fornecedores, clientes, etc., tenham essa informação de que o limite da responsabilidade dele em relação às dívidas é até o limite do capital social. Integralizado. Ficou claro para vocês? Vocês estão vendo, minha gente, olha. Vocês estão em início de curso. Maravilha, todo aquele conhecimento que vocês tiveram. Acredito que vocês tiveram pessoas maravilhosas falando, discutindo com vocês introdução ao direito, o conceito jurídico, filosófico de justiça, de direito, etc. Tal, né? Vocês tiveram essas informações, não sei se vocês já pagaram filosofia do direito, o professor Harvey Roster. Maravilha, vocês estão, então, de parabéns. Mas vocês observam, quando você observou toda essa fundamentação filosófica, etc., quando nós estamos numa disciplina bem pontual, textual, como direito empresarial, o direito é prazo e prova. Mesmo que você tenha o direito que lhe dá a justiça de reivindicar o que lhe pertence, se perder o prazo. E aí? Vocês estão no momento aí que não quero entrar nesse método, mas que, por conta de prescrição, você teve a liberdade de uma pessoa condenada. No caso, é a justiça. Formalismo jurídico processual. Quando você tem, então, o indivíduo mata o outro, mas passa o tempo, ou então rouba, prescreveu o direito de ação, o que é que tem? Você perdeu o direito de acionar aquele indivíduo. Mesmo que você tenha tido um prejuízo patrimonial ou físico. E ao outro lado do prazo, que você pode até perder o direito. No outro lado de você alegar uma prova, quer dizer, alegar algo a seu favor, mas não comprovou, porque não tinha a regularidade da sua escrituração.
vendeu, tem o crédito, mas você não teve como comprovar o seu direito de crédito. Perdeu o seu direito. Então, vejam vocês, eu estou querendo ser bem pontual com vocês, mostrando a positividade do direito empresarial, que ele é taxativo. Se você não tem a sua escrituração, você não pode reivindicar numa relação contratual o que você alegou. Você não se registrou. Você é um empresário irregular. Você, pela simples omissão de ter colocado o Joara Silva sem o acréscimo LTDA, você descaracterizou o surgimento de uma pessoa jurídica. E, neste caso, o patrimônio pessoal está conjugado com as dívidas que você contraiu no exercício da atividade econômica. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Então, observe bastante que no direito empresarial, tudo que nós vamos observar está ligado justamente à questão de você provar o alegado com a escrituração. Veja, tempos atrás, quando as coisas eram muito mais menos complicado do que é hoje, mas eu conseguia levar os alunos à Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que vocês tivessem conhecimento dessa sistemática de registro e de qualificação até do nome empresarial. Porque, veja você o seguinte, lá existem todas as normas relativas a registros públicos, porque quando você se registra na junta comercial, ela está representando o registro público de empresa mercantil, que é o empresário no exercício de sua atividade, seja ele extrativa, mineral, uma indústria, seja ele um comércio, enfim, qualquer atividade econômica em que o caráter de empresarialidade esteja presente. Nessa identificação do empresário, que eu estou fazendo bem a distinção aqui do Joara Silva simplesmente e o Joara Silva limitada, você vai ter que, no caso, nós estamos também colocando o seguinte: o empresário, ao se registrar e colocar o nome dele como empresário, o Joara Silva Limitada, o que vai fazer a junta comercial? Vai procurar saber se no âmbito da unidade da federação já existe o Joara Silva Limitada. Faz uma pesquisa. Aí identifica que já existe no âmbito da universidade, no âmbito da unidade federativa, Paraíba, já existe lá em Piancó um Joara Silva Limitada. Então, ele, o Joara Silva, deve mudar o seu nome empresarial. Ele pode colocar Silva Móveis de Arte Limitada.
Ficou claro? Então, há, neste caso, um princípio básico, ou nós iremos estudar princípios básicos referentes ao registro da identificação do empresário. É que a junta comercial, Daniel, não vai procurar saber que ele declarou um capital social de R$500.000. Ou declarou um capital social de R$1 milhão. A responsabilidade é dele. Porque se ele fale, se ele procura extinguir a sua atividade econômica, ele está obrigado a pagar o capital social que ele contabilizou, que ele declarou. No caso, ele deverá integralizar o que foi declarado no registro. Diga, Daniel. Professor, eu tenho duas dúvidas. Exemplo, se alguém vai lá e declara o capital social de 50 mil, aí ele quer um crédito do banco. O banco, seu capital é pequeno. Então ele vai lá e muda o capital dele. Eu declaro que meu capital social é de 500 mil. E assim ele pode pegar um empréstimo maior no banco. Seria basicamente isso para que serve o capital social, para dar uma satisfação entre aos credores. Também isso. Aí Daniel, a sua questão foi excelente. Que Daniel argumentou. O Juara coloca o capital de R$50 mil, ele sendo uma sociedade unipessoal limitada, não há limite de determinação do capital social mínimo. Quando ele vai, então, ao banco, o banco, o que é que faz o banco? Diz, me mostre a sua escrituração, o seu registro. Qual o seu capital social? 50 mil, você está querendo um empréstimo de 1 milhão. Não concedo. Um outro exemplo. Como ele é um fabricante de móveis, o governo do Estado procura fazer uma licitação para mobiliar as escolas do Estado. E abre a licitação. E lá estabelece capital social mínimo para participar da licitação. R$1 milhão. Alijou, então, o Juara Silva Limitada. Aí ele diz, não, eu tenho capital social de R$1 milhão. Prove. Ele teria, então, que anteriormente ter ido à junta comercial e alterado o seu capital social para R$1 milhão. Ficou registrado agora, escriturado ao banco. Ou então, ele tem direito a participar da licitação. Mas quando vai olhar, ele só tem bens que integraliza R$50 mil. E aí? R$950 mil, ele vai ter que pagar com o quê? Hein, minha gente? Pessoal. Pessoal o quê, Daniel? Capital pessoal, professor, integralizado seria... Patrimônio pessoal dele, o Juara Silva. Isso mesmo. Ficou claro? Ficou claro. Professor, a minha segunda questão é o seguinte, na questão do nome. Quando vai na junta comercial em Pernambuco e registra o nome, se ele tiver isso, se eu quero em uma empresa lá em Pernambuco, aí eu registro o nome lá, Daniel Móveis LTDA, e já tem o Daniel Móveis LTDA daqui da Paraíba. Teria algum problema, tipo o seu de Pernambuco e um da Paraíba
donos diferentes, ou quando eu faço esse registro, eu faço em âmbito nacional? Ótimo. Ótima pergunta. Olha, veja, eu tenho uma preocupação em pedir a vocês que tirem essas dúvidas. Vejam como é importante o que foi que Daniel indagou. Quando vai a Pernambuco, ele se registra e já existe um outro nome. O que é que ele deve fazer? Alterar o seu nome empresarial na filial de Pernambuco. Porque a regularidade da identificação está ligado a quê? Ao registro na unidade federativa. No Rio Grande do Sul, ele pode chegar lá, não tem um outro nome dentro do dele. Pode se registrar lá. E veja você o seguinte, quando ele faz isso, em qualquer filial que ele abrir no Brasil, deve trazer esse registro da filial para averbar no registro da matriz. A matriz onde é? No estado da Paraíba. Ficou claro? Então, em Pernambuco tem um outro nome. Em São Paulo tem outro nome, mas você tem que trazer esse registro feito das filiais em outros estados para aonde você tem a empresa matriz. Certo? Daniel Aguiar. Marca, é isso que eu vou identificar. Nós vamos ter como uma identificação do produto. Magazine Compre Bem. Magazine Luiza. Bom Preço. Tudo isso é uma marca. Boticário. Que identifica um produto. Não, neste caso, não necessariamente. Neste caso, a marca que a gente vai ver é registrada no registro, não no registro público de empresa mercantil, mas no sistema de identificação de propriedade industrial. Certo? Repete, professor. O registro é outro. E é a lei de propriedade industrial de jurisdição nacional. O identificador do empresário, como o nome do empresário, é restrito à unidade federativa. A marca não. A marca é nacional. Que a gente vai estudar na próxima, no próximo conteúdo de lei de propriedade industrial. Certo? Então, vejam. Você tem, então, o primeiro princípio que eu queria colocar para vocês, princípio da regulamentação. Qual é o princípio da regulamentação? É que você adquire a propriedade do nome mediante o registro. Então, a proteção no âmbito do território da unidade federativa, o Estado está protegido esse nome, porque você o registrou. Pois não, Thalita?
Professor, só uma dúvida, que o senhor falou, é sistema de identificação de propriedade industrial ou intelectual? Porque agora eu fiquei em dúvida. Propriedade industrial. Propriedade intelectual é uma outra coisa que a gente vai, quando estudar direito de propriedade industrial, fazer a diferença. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, eu tenho uma marca que identifica o meu produto. Então, eu vou e registro essa marca. O registro é por validade no âmbito do território nacional. Certo? Isso está ligado ao direito de propriedade industrial. O direito intelectual é diferente de propriedade industrial, intelectual, desculpa. Eu tenho, por exemplo, eu sou compositor. Então, eu faço uma composição, um jingle, e, neste caso, eu registro esse jingle. É o direito intelectual. Eu sou autor de um livro, propriedade intelectual. Eu tenho um produto. Neste caso, é uma marca ligada ao direito de propriedade industrial. Ficou claro, Carita? Ficou sim, obrigada. Mas a gente vai fazer a diferença. Então, vejam, no momento em que eu me registro, tenho, então, colocado o nome como empresário, a proteção é no âmbito da unidade federativa. Ficou claro, né? Então, o que me dá direito ao nome, então, no âmbito do Estado da Paraíba, não pode existir mais um Ujuara Silva Móveis de Arte LTDA. Adquirir o direito de tê-lo, e, neste caso, veja, estou ligado a um outro princípio. Princípio da veracidade. O que diz o princípio da veracidade? Que eu estarei utilizando como nome empresarial, firma, denominação ou meu CNPJ. Agora, por exemplo, se eu colocar o Joara Silva ou Daniel Pessoa, Móveis de Arte Limitada, eu utilizei o nome pessoal de Daniel, acrescido da denominação, que é o ramo da atividade. Móveis. E mais ainda, que eu sou um empresário individual, mas sociedade unipessoal limitada. Então, primeiro, princípio da regularização, princípio da veracidade, porque aquilo que eu estou dizendo, eu tenho como provar, porque é o meu nome, ou então é o objeto da minha atividade, ou então é o meu CNPJ. É o princípio, então, de que o que eu estou declarando é a verdade. E, por isso, eu sou proprietário desta identificação. Porque, veja, a identificação é um direito personalíssimo. O nome é um direito pessoal. Assim como o seu nome de batismo. É pessoal. Da pessoalidade. E, para isso, você está unido ao outro princípio.
Veja, eu coloquei aqui já 2 princípios que fazem parte da identificação do empresário. Princípio da novidade e princípio da exclusividade. Ora, aquilo que eu dizia, no momento em que Daniel Pessoa Têxtil Limitada, então Daniel é empresário individual do ramo de fabricação de jeans, por exemplo, que é uma indústria têxtil, e é uma sociedade unipessoal limitada. Vocês prestaram atenção como as informações estão aqui colocadas? Daniel Pessoa Têxtil LTDA. Veja que aqui você tem, primeiro, o nome de pessoa física é Daniel Pessoa. Quem exerce uma atividade econômica de fabricação de jeans, roupa, por isso é uma indústria transformadora do ramo têxtil e é uma sociedade unipessoal limitada. Então, essa informação, ela identifica a pessoa física de Daniel, mas como pessoa jurídica no exercício da atividade econômica. E no exercício da atividade econômica, ele responde até o limite do capital social que ele declarou. Se ele declarou 500 mil reais como capital social, ele tem que integralizar esses 500 mil reais que ele declarou, sob pena de o que não for alcançado, integralizado, ele ter que pagar com o seu patrimônio pessoal. Ora, isso além de ser um princípio da veracidade e da regulamentação, é um princípio da novidade. Por quê? Quando ele vai escolher esse nome, ele está dizendo que ele é esse empresário individual e no âmbito da unidade federativa Paraíba só existe ele. Ele como senhor de direitos e obrigações. Então, aquele que primeiro registra, ele passa a ter o direito assegurado de exclusividade, significando que não poderá haver, no âmbito da unidade federativa Paraíba, um outro empresário com este nome, Daniel Pessoa Têxtil Limitada. Ele é único. Então, vejam vocês que, adquirida a exclusividade, ele tem o direito de impedir qualquer um outro empresário de ter, no âmbito da unidade federativa, a mesma identificação, o mesmo nome. Ficou claro? Então, esses são os 4 princípios vinculados à identificação do empresário. Regulamentação, vem com registro, veracidade,
Novidade, quem a primeiro se apresentar e registrar adquire o direito. De exclusividade, de impedir que qualquer outro empresário, no âmbito da unidade federativa, tenha esse mesmo nome, Daniel Pessoa Têxtil Limitada. E esse direito de exclusividade é absoluto. É absoluto. Você só pode perdê-lo em duas hipóteses. Uma, se deixar de exercer atividade econômica. Você me deu só um minuto, porque meu filho está me ligando. Oi, meu filho. Tudo bem, diga aí. Existe alguma coisa? Desculpem a interrupção, mas meu filho que mora na Bahia. Aí me ligou. Mas voltando, então. Dizia eu, então, que a perda da exclusividade é uma hipótese vinculadas
Em primeiro lugar, a questão relativa do exercício efetivo da atividade econômica. Então, se você exerce atividade econômica, enquanto perdurar essa atividade, você está, então, tendo o direito protegido. Ficou claro? Agora, uma outra hipótese vinculada a essa questão é uma hipótese que eu coloco como vinculado a uma presunção de término da atividade econômica. Uma presunção. Por exemplo, a lei, vou colocar aqui a lei 8.934, de 1994, assume a presunção de inatividade. O que significa dizer isso? A lei estabelece que essa é uma lei relativa a registros públicos. Se, porventura, por 10 anos ininterruptos, o empresário deixar de exercer qualquer atividade, por exemplo, apresentar seus balanços, pressupõe que ele está inativo. Então, essa inatividade é presumida por não exercer nenhum ato de escrituração durante o período de 10 anos ininterruptos. Ininterruptos. Então, neste caso, ele perde o direito de exclusividade. E qual é a consequência jurídica? Significa dizer que qualquer pessoa pode utilizar esse nome agora. Ficou claro? Então, a perda, como é um direito pessoal, você só irá perdê-lo por inatividade ou presunção de inatividade. Alguma dúvida? Então, vamos voltar, então, já que não há dúvida, à questão da escrituração. Escrituração, então, é uma obrigação e atestado de organização. Ora, para que você exerça atividade econômica, então, tem que ter o registro, subsequentemente, a escrituração. E essa escrituração, além de ser uma obrigação, ela dá a demonstração de que é um empresário organizado. Porque, veja, ele tem que toda a sua atividade, atividade econômica, por exemplo, venda de bens, ele tem que registrar. Se ele é um fabricante de jeans, Daniel, fabricante de jeans,
As peças de roupa que ele vende, ele tem que ter o registro dessa operação de venda, porque isso leva a que ele se obrigue em relação aos tributos que incidem sobre a venda, que é o ICMS. Então, vejam vocês, se há uma negociação de venda ou compra de bens, isso tem que estar registrado. Porque se houver venda por parte do empresário, como é o caso do Daniel, então ele tem que pagar o tributo correspondente. Ele tem que pagar, por exemplo, sobre lucros obtidos. Se ele está organizado, através da escrituração, ele tem os seus balanços patrimonial e pessoal, além dos seus livros obrigatórios, regularizados. Porque, volto a dizer, é mecanismo de prova a favor e contra o empresário. Se ele não tiver isso, ele não tem como alegar o seu direito. Diga, Daniel. Olha, a gente vai ver que o empresário ele só deverá deixar os seus registros de lado após todas as incidências de direitos e obrigações sobre eles estiverem extintos. Por exemplo, vocês vão ver em Direito Empresarial 2, você tem um prazo relativo à prescrição do direito de execução de uma nota promissória de 3 anos após a data do seu vencimento. Existem situações de prescrição que duram 10 anos. Então, a guarda dessa documentação é uma obrigação do empresário. Mesmo que ele feche, ele então se obriga a ter esses livros guardados para que, porventura, havendo uma demanda, ele possa apresentar sua defesa. Certo, Daniel? Se, porventura, é difícil você abrir uma empresa, mais difícil ainda é fechá-la. Porque você deve estar com a escrituração em ordem, regularizadas e por um determinado período de tempo guardadas essas documentações. Agora vejam uma coisa interessante. A escrituração é um direito pessoal do empresário e que o juiz não pode obrigar a que ele apresente essa obrigação da escrituração para efeito meramente fiscalizatório. Quer dizer, procurar saber se ele tem essa documentação, porque isso é uma obrigação do empresário. Se ele não tiver, o problema é dele. A lei estabelece, então, que essa apresentação da escrituração deverá ser apresentado em casos específicos. Por exemplo, vamos voltar aqui, eu quero que vocês olhem o artigo, por favor, me coloque o artigo 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral o juiz ou tribunal
O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver as questões relativas à sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão, ou em caso de falência. Então, essas são as hipóteses nas quais o juiz poderá mandar que haja a apresentação integral da escrituração. Por exemplo, gestão, administração, sucessão. Vamos dar uma hipótese. A empresa ela vai, então, fechar sua atividade. Ora, neste caso, ela tem, então, que observar que, ao fechar a sua atividade, ela tem que vender, por exemplo. Não vamos fechar, mas vamos vender a uma outra pessoa. Daniel vai vender o empreendimento dele a Milena Amorim. Ora, quando ele vende a Milena o seu empreendimento, sua pessoa jurídica, Milena é sucessora. Assume o ônus e o bônus. Quer dizer, as dívidas contraídas por Daniel passam para a Milena. Milena assume as dívidas. É uma sucessão. Ela é sucedor. Ela sucede nos direitos e obrigações. Ora, neste caso, se houver um conflito de interesse, o juiz poderá, então, mandar que haja, nesse processo sucessório, a apresentação integral da escrituração. Certo? Então, essa é uma obrigação que está diretamente ligada, assim como no caso de falência. Faliu, a primeira coisa que o juiz vai mandar confiscar, apresentar como obrigação do falido, é sua escrituração. Então, essa é uma obrigação judicial. Mas há também uma obrigação administrativa. A respeito, por exemplo, do fisco estadual, municipal ou federal. Quando houver, por exemplo, a fiscalização do fisco estadual para saber se houve pagamento do ICMS, então Daniel vai ter, como empresário do ramo têxtil, mostrar que as vendas por ele realizadas de peças de jeans, da mercadoria que ele vende, pagou seu tributo a ela vinculado, no caso, o ICMS, que é um tributo, é um imposto estadual. Observaram, então, que você tem tanto uma exibição integral das hipóteses de sucessão, comunhão, sociedade, administração, gestão de outro, ou em caso de falência, de apresentação ordenada, determinada pelo juiz, então, judicial, e administrativa, quando, por efeito da fiscalização por parte do fisco estadual, municipal ou federal. E obriga-se o empresário a apresentar essa documentação relativa ao tributo a que está sendo investigado, fiscalizado. Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Bem, foi essa, então,
a matéria objeto de nossa aula de hoje. Então, vamos fazer a nossa chamada? Se não há nenhuma dúvida, então, faremos a chamada. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. Arthur Moreira. Áurea. Presente.